E aí, aventureiros da história, dessa vez nós estamos aqui no distrito de Macaparana, Poço Comprido, desvendando a história e também conhecendo mais relatos de uma grande tragédia que aconteceu aqui nesse distrito. Para falar para a gente desses relatos, nós hoje trouxemos aqui seu Nil, que na época era muito criança ainda, mas que viveu e vai nos contar como tudo aconteceu. Seu Nil, conte para a gente um pouquinho como era Poço Comprido antes dessa grande tragédia de 74. Poço Comprido na época aqui era somente 2 vilinhas de casa, só que era meia comprida. E então nos altos aqui, muito poucas casas de taipa. Era o pessoal mais fraco que não tinha suas casas de teia. Então conseguia fazer suas casas de taipa cobertas de paia. E no caso da cheia de 74, eu vivi muita tragédia aqui. E na época da cheia, muita gente foi salvo, outros morreram. Seu Nil, como é que estava o dia? Como foi que aconteceu? Estava chovendo, não estava? O que ocasionou essa tragédia, essa grande cheia? É o seguinte, o dia foi um pouco meio frio, e então a parte da tarde já começou a dar uma librina, por volta de umas 4 horas, 4h30 por aí, a chuva estava fina. Quando foi à noite, umas 5 a 6 horas, deu de novo meio pesado, umas 7 horas, era meio mundo de água aí acabando com tudo, muita gente pedindo socorro, outros água levando e muita gente salvando. O pessoal aí, gente que estava salvo saiu para morrer, outro que estava salvando, graças a Deus, se deu bem, já morreram já hoje através de idade. E o senhor falou em gente salvando e salvamento. É verdade que a igreja foi grande responsável para salvar a maioria da população? Na igreja ali foi a responsável de quase mais de 200 pessoas. E teve muita gente que já estava salvo. E outros que ia das casas saindo pedindo socorro. Saiu muita gente que era família, foi acudir e acabou falecendo também. Seu Nil, é verdade que teve pessoas que já estavam salvas dentro da igreja e acabaram lembrando que tinha alguma coisa em casa, algum dinheiro e saíram para salvar alguns bens pessoais? Bem, tinha uma senhora aqui que morava perto de um cidadão que era rico aí e era compadre eles dois. Então, no caso, ele já estava salvo dentro da igreja e então ela, quando a água veio, pegou a casa dela, saiu arrastando ela com a filha. E ela pedindo socorro, agarrado com guarda-roupa. Então saiu com o compadre dela de dentro da igreja, foi tentar salvar ela e a cheia acabou levando todos os 3. Tem também relatos que teve pessoas que foi salva no cruzeiro, agarrado no cruzeiro. O senhor pode nos contar como isso aconteceu? Teve um cidadão que morava mais ou menos aqui em cima, perto da igreja aqui. Então a cheia levou a casa dele e ele conseguiu sair nadando. Quando chegou no cruzeiro, ele conseguiu se abraçar com o cruzeiro, ficou lá agarrado, mas de repente a água veio muito pesada, derrubou a energia todinha aí, ele levou muito choque e salvou-se porque Deus é de pai. Então realmente foi uma tragédia muito grande para o povoado, né, de Poço Comprido. E eu queria lhe perguntar o seguinte, como a população conseguiu se erguer, né? Como foi que conseguiu sobressair mediante essa grande tragédia? Como foram os outros dias após a tragédia? Bom, os outros dias a gente sabe que era só tristeza e encontramos muitos corpos por aí, através da polícia, que a gente era menino, mas não entendia muito bem das coisas, né? Então a polícia chegou aí, a gente acompanhou atrás, aí encontramos ainda uns 4 a 5 mortos e foi enterrado tudo aí no cemitério. Então hoje a gente pode encontrar pessoas, né, que morreram nessa tragédia e que estão ali enterrados no cemitério? Com certeza. O senhor falou do cemitério, me lembrou agora, né? O cemitério fica logo no início de Poço Comprido. Antes da tragédia, como era a vila de Poço Comprido? Era só casa de um lado ou o rio cortava a vila? Era casa de um lado e casa do outro, uma vilinha de casa de baixo até em cima, né? Então, no caso, até aquela ponte ali, que no caso daquela ponte ali já tem 3 construídas. Tem a que caiu, a que ficou subterrada e então... Depois de uns tempos para cá, conseguiram fazer essa outra novança aí. Pronto, e tá assim. Graças a Deus tá tudo bonito hoje.
Então, hoje, né, os aventureiros da história estão contando um pouquinho dos relatos aqui de Poço Comprido, como sobreviveu a essa grande tragédia. Década de 74, né, uma grande chuva, estourou aí os riachos, né, seu Ney? Estourou muito riacho, muitos açudes. Foi o que acabou com o Poço Comprido, foi os açudes que estouraram. E nós hoje paramos aqui para contar um pouquinho dessa história. Aguardem que tem mais novidades por aí. Fiquem aí com os aventureiros da história.